Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Introdução à Linguagem Java. Na aula de hoje, nós vamos aprender a definir as nossas próprias funções. O Java define várias funções que nós podemos usar, sejam em strings para converter para letras maiúsculas, minúsculas, ou no scanner para a gente ler entradas de dados, mas nós também podemos fazer as nossas próprias funções. É isso que nós vamos abordar hoje, então vem comigo. Então, nós podemos definir as nossas funções desde o mais básico, seja simplesmente para definir uma mensagem de Hello World, alguma coisa do tipo, então seja um Hello World como a gente faz aqui, mas imagina que eu tenho um nome de alguém que eu quero passar e fazer essa personalização. Então, por exemplo, ao invés de Hello World, eu defini aqui que eu quero passar o nome de alguém. E se eu quiser fazer isso em momentos diferentes do meu código, eu vou ter que sair duplicando isso. E o principal efeito colateral dessa duplicação é que se eu precisar alterar, eu vou ter que alterar em vários pontos. Então a gente pode definir a nossa própria função de saudação. Como que a gente vai fazer isso? Então eu posso escrever aqui fora, é importante, é a primeira vez que a gente está saindo aqui dessas chaves do main, tá? E nós vamos fazer uma sintaxe muito parecida com o que está definido aqui no main. Então, vou definir o public static void, chamado de saudação. A princípio, vou deixar os parênteses vazios, mas depois nós vamos alterar. E aqui eu vou definir qual é o comando que a nossa função vai executar. E eu posso fazer, por exemplo, um hello gc de forma fixa, ok? E esse código aqui, ele ainda não está sendo executado porque ele não foi chamado, ele não foi invocado. Como que eu posso fazer isso? Sempre numa aplicação Java, o ponto de partida vai ser o método main. Então, por isso que sempre a gente tem escrito o nosso código dentro desse bloco main. E se a gente define as nossas próprias funções, a gente precisa fazer essa chamada, essa invocação lá dentro do método main, ok? Então, aqui o que eu vou fazer é o saudação. E os parênteses, é fundamental esses parênteses porque nós estamos chamando uma função. Então eu executo agora o código e eu tenho a execução lá da minha função. Até agora, aparentemente, pode ser que você não esteja vendo nenhuma vantagem e você está corretíssimo. Até agora a gente só adicionou complexidade, a gente não simplificou nada, está realmente parecendo uma desvantagem. Mas isso vai começar a mudar. Então, se eu não quiser saudar necessariamente essa pessoa, mas eu quero deixar em aberto qualquer nome que eu desejar. E esse nome eu quero que ele seja informado aqui do método main. Então, vou definir aqui uma string nome e eu vou definir, por exemplo, let's code. Então, declarei a minha variável nome igual a let's code e agora eu quero passar esta informação daqui de cima para o meu método, para a minha função aqui, saudação. Gente, e até engraçado, eu me peguei aqui falando método, função. Em Java, a gente não costuma usar a palavra funções, a gente costuma usar a palavra métodos. Mas até esse ponto do curso, as duas coisas querem dizer a mesma coisa, ok? Então, até este ponto do curso, nós podemos tanto chamar de funções como de métodos, tudo bem? Porém, no Java, o mais correto seria método, mas nós vamos chegar lá ainda em outro momento. Não faz parte do escopo deste momento, ok? Então, vamos seguir. Então, como que eu faço para passar essa informação aqui da linha 5 para a minha linha 10? Veja que tem um erro aqui nesse nome. Esse trecho do código não conhece nenhum nome. Então, isso a gente faz através de passagem de parâmetros. Então, dentro desses parênteses, eu vou definir aqui string nome
e agora sim está correto. Ou seja, eu defini um parâmetro para a minha função. E isso que vai ser usado aqui na mensagem do hello, tudo bem? E agora eu preciso passar esse valor na chamada da minha função. Veja que agora passou a dar erro aqui na linha 6, porque a função ela precisa receber um parâmetro e eu não estou informando. Vai ser aqui o nome. Perfeito. Agora está tudo certo. Pronto para executar. Vou executar o meu código. Legal, gente. Funcionou como esperado. Olha só. Hello, vírgula, let's code, que foi o valor que a gente passou aqui como parâmetro. E agora eu quero que vocês prestem muita atenção num detalhe importantíssimo, certo? De propósito, em todos os pontos, a gente está usando apenas a palavra nome. Será que existe alguma relação? Eu vou mostrar para vocês que não. Então aqui eu vou colocar nome original e aqui eu vou chamar de nome parâmetro. Vocês podem perceber que agora nós temos dois erros na nossa aplicação, um na linha 6 e outro na linha 10. O que é isso? Essa variável aqui, ela precisa ser repetida aqui embaixo. Então, a gente chama isso de escopo de variável. E o escopo, normalmente, ele é determinado por essas chaves. Então, aqui eu tenho um par de chaves, eu tenho um escopo. Então, o nome que eu uso nessa variável tem que ser o mesmo nome que eu me refiro aqui na linha 6. Aqui nós temos outro escopo na linha 9. Temos outro par de chaves, abre chave, fecha chave. Então, essa variável nome parâmetro precisa ser usada aqui na linha 10. Agora sim nós temos os escopos coerentes. Nós temos aqui o nome original e nós temos o nome parâmetro. Vou limpar o terminal, executar novamente. Legal, funcionou, continua funcionando como esperado. Então, os nomes das variáveis, eles só são importantes serem iguais no mesmo escopo. Então, não existe nenhuma relação entre essa variável da linha 5 e a variável aqui da linha 9, ok? Então, nós podemos definir funções que não recebem parâmetros, como a primeira que nós fizemos, funções que recebem parâmetros, mas também nós podemos definir funções que retornam valores. Até agora, nós não estamos retornando nenhum resultado. O método main, ele tem chamado a nossa função de saudação, a gente realiza essa impressão ali de uma mensagem no terminal, mas encerra nisso, não existe nenhum retorno de volta para o método main, ok? E agora nós vamos fazer uma função muito simples, simplesmente para somar dois números e retornar o resultado. Então eu vou apagar esse trecho aqui. Vou apagar esse trecho de baixo também, voltamos para o código original em branco e aqui eu vou definir int soma ou int resultado igual a soma, parênteses, 2 e 3. Ué, eu estou escrevendo um código que ainda não existe? Sim, e é muito comum a gente fazer isso no desenvolvimento profissional. À medida que a gente vai pensando, a gente já vai escrevendo e depois a gente cria esses trechos que ainda não existem. Então, aqui eu já defini como que vai ser o resultado. Agora sim. Então, aqui eu defini já como que vai ser a execução dessa função de soma. Agora eu preciso definir de fato a função. Então, public static. E agora eu retorno um resultado que vai ser também do tipo inteiro. Int soma é o nome da minha função e ela recebe dois parâmetros. O primeiro termo, que eu vou chamar de A, e o segundo termo, que eu vou chamar de B. Chaves. E para retornar um valor, eu preciso dessa palavra-chave aqui, return. E agora sim eu vou definir o que a minha função faz, que é somar os valores de A mais B. Ponto e vírgula sempre. Então, ele retorna o valor de A mais B.
Retorna para quem? Retorna aqui para a linha 5, que fez a chamada. Então, passei os valores de 2 e 3, e agora eu atribuo o retorno, o resultado dessa operação aqui, dessa função soma, atribuo na variável resultado, e agora eu posso imprimir o resultado no terminal. Vou executar o código. E aí está, nós temos o resultado 5. Gente, esse conteúdo de funções, ele é muito amplo, ele é muito rico e a gente pode variar o tanto quanto a gente quiser. Porém, essa é a mecânica básica de como a gente trabalhar com funções. Então, eu tenho a sintaxe de como definir uma função, eu defino o nome dela e eu posso ou não definir parâmetros. Esses parâmetros devem estar entre parênteses. A minha função também, ela pode retornar um valor ou não. Se eu desejo retornar, eu uso a palavra-chave return, ok? Então, esse foi o conteúdo da aula de hoje, funções. Nós aprendemos a definir as nossas próprias funções, semelhantemente ao que o Java já fornece para a gente, para as manipulações. Aprendemos a definir parâmetros e a definir também retornos de resultados. Espero que você tenha gostado e até mais!